Pai do Senhor, igreja. Amém. Quantos vieram para receber com bom agrado a palavra? Amém. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, juntos com o objetivo de adorar o nome santo do Senhor. Para nós é sempre um prazer. Nós gostamos muito de estar aqui com os irmãos, nos sentimos em casa, e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração de forma diferenciada neste dia de hoje, amém? Que o Senhor Jesus abençoe nossa irmã Camária, o nosso cunhado, o diácono pastor Joilson, que nos fizeram esse convite, cada um dos irmãos que hoje se desprendeu de seus lares e veio para esse lugar adorar a Deus, amém? Irmãos, para não ser longo nesse primeiro momento, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no tema desta campanha familiar, 1 João capítulo 3, versículo 8, amém? João capítulo 3, versículo 8, amém? Graças a Deus. O Senhor Jesus continua abençoando cada obreira dessa casa. Minha amiga Duda, o Senhor Jesus abençoe. Missionária Sônia, missionária Sandra, minha amiga Sueli, o Senhor continua abençoando. Mais muito pai dessa igreja, Marcos Sueli, o Senhor continua abençoando. Nosso amigo Vitor, Márcio, Ávila, Daiane. Demais a gente esquece. Passa dos 30, a gente paga. 1 João capítulo 3, quem achou? Amém. É o tema desta campanha. 3:8 diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Até aí tá bom, gente. Pode sentar. Graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite nós estamos felizes de estar ministrando e tendo essa honra de ministrar no primeiro elo deste congresso, cujo congresso é familiar. Aqui vai antes a opinião de um pregador. A família é o bem mais precioso que Deus poderia ter dado ao ser humano. A família é o bem mais precioso que Deus deu para nós. Por conta disso, nós passamos por privações e dificuldades, porque o adversário de Deus automaticamente se opõe a tudo aquilo que foi criado por Deus. Muitas pessoas se perguntam se Deus está realmente com a família, por que tanta dificuldade? Mas em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama o pai da fé Abraão, ele lhe faz uma promessa dizendo: Abraão, a partir de ti todas as famílias da terra serão uma bênção. Por conta disso, o adversário de Deus trabalha de forma grande para que as famílias da terra não sejam uma bênção. Mas hoje eu tenho uma palavra para você.
Para isso se manifestou Jesus. Para desfazer as obras do diabo. Ora, o texto lido, João capítulo 3, foi escrito pelo apóstolo João. É bem verdade que João teve a felicidade de andar lado a lado com o mestre. João foi um dos 12. O apóstolo João foi testemunha ocular de Jesus. O apóstolo João, ele viu o mestre. João também é conhecido como apóstolo do amor ou discípulo amado. Ora, entre os outros, João que mais fala de amor. Ora, foi João que no momento da crucificação estava diante, vendo o seu mestre sendo crucificado. O apóstolo João, ele foi autor de pelo menos 5 livros da Bíblia, levando em consideração as cartas. João escreve o Evangelho de João, a carta de 1º, 2º e 3º João, o livro de Apocalipse. Ora, o texto lido, João capítulo 3, versículo 8, João vai escrever sua carta, considerada carta geral. Isso porque esta carta não foi destinada para uma igreja. Por conta disso, a carta de João é considerada uma carta geral, porque pode ser aplicada para todos. E ele começa falando do pecado. Porquanto quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quando João escreve essa carta, ele ressalta o diabo, que faz-nos menção aqui nesta noite a uma disciplina que talvez alguns de vocês já devem ter encontrado no seminário, acerca da hamartiologia. A palavra hamartiologia, ela origina-se do grego, que quando dividimos, entendemos hamartio e logia. Logia quer dizer estudo ou tratado de. Hamarte, transliterado do grego para o português, quer dizer pecado. Então, doutrina do pecado. O pecado, a palavra pecado, quando chega no dicionário brasileiro, ela recebe algumas conotações. Por exemplo, errar o alvo ou simplesmente errar. O apóstolo João, ele começa dizendo que o diabo, ele peca desde o princípio, ou seja, ele erra desde o início. Por conta disso, o diabo tornou-se o pai da mentira, ou o pai do pecado. Aqui eu abro um parêntese nesta introdução desta mensagem, para dizer que Adão e Eva, nossos pais, não foram a origem nem os criadores do pecado. Não. Segundo a Bíblia, em Isaías capítulo de número 14, versículo 13 e 14, vai dizer que Lúcifer, a antiga serpente ou Satanás, possivelmente aqui embaixo ele arquiteta o seu plano. Ele dizia em seu coração: eu subirei ao céu, acima das alturas, e elevarei o meu trono virado para o norte, e serei semelhante ao Altíssimo.
Lúcifer, ele permite que a soberba crescesse em seu coração, dando origem ou início, ou criando o pecado dentro de si. Por conta disso, a Bíblia diz que Lúcifer, com a sua cauda, arrasta a terça parte dos anjos que estavam no céu, mas o Senhor Deus o expulsa do céu e lança a ele aqui embaixo. Aqui eu aprendo algo nesta mensagem, sabe por quê? Porque Jesus, quando ele escreve no livro de João, em que ele envia os seus discípulos para pregar e eles voltam alegres, Jesus disse: não se gloriem, sabe por quê? Porque eu via Satanás caindo como um raio. Como um raio. O texto nos remete a uma coisa nesta noite, sabe por quê? Porque ele não via o Satanás subindo, ele via Descendo. Glória a Deus. descendo. Só que Jesus, quando morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e no momento da sua ascensão, ele reúne 70, os 12, e todos que estavam ali tiveram que contemplar Jesus Cristo subindo. Aleluia. Mas Satanás, quando ele pega, ele desceu. Mas Jesus, quando ele termina o seu ministério aqui na terra, ele sobe. Alguém já começou a entender a mensagem aqui? Jesus está dizendo nesse congresso familiar, em que você está aqui nesta noite com o compromisso de interceder pela sua família, você não pode entrar nesta igreja aqui olhando para baixo. Jesus está dizendo: entrou aqui, não tem jeito, vai sair com a vitória. Mas primeiro precisa parar de olhar para baixo e começar a olhar para cima. Parece que Davi começa a entender isso. E ele escreve no livro de Salmo, meu amigo Maxwell: eu elevo os meus olhos para o monte, é que de onde me virá o meu socorro? Uma pergunta: o monte está em cima ou está embaixo? Porque quem tem promessa de Deus não fica olhando para lá e te prove a fé. Levanta a sua mão direita aí para o céu. Você pode ter entrado aqui olhando para baixo, mas Jesus está dizendo: se prepara hoje, que a unção vai ser grande, a bênção vai ser maior, e você vai falar para cada prove. Você vai sair daqui olhando para cima. Só que João, quando escreve esta passagem, irmãos, o apóstolo João foi o único da história que não morre de forma drástica. A história que vem paralela à Bíblia, ela vai dizer que o apóstolo João, ela morre de morte natural. O escritor e historiador Flávio Joséfo, ora, quando ele escreve o seu livro denominado História dos Hebreus, ele vai dizer que foi aos 95 anos na ilha por nome Patmos é que João morre. Mas antes disso, João também foi tentado como os demais apóstolos, porque a história diz que Paulo foi decapitado em Roma. A história também diz que Pedro não ousou-se a ser morto como seu mestre morreu, mas foi crucificado de cabeça para baixo. E o apóstolo João, a história diz que pegaram ele em uma tentativa de privar o chamado da obra de Deus na vida dele, lançaram ele em um caldeirão de azeite fervendo. Mas milagrosamente, quando tiraram João de dentro do caldeirão,
fervendo de azeite, ele estava ileso. Sabe por quê? Porque alguém estava tentando parar o ministério dele aqui. Mas eu descobri uma coisa, que ninguém, olha, pega essa, ninguém pode parar a obra, o ministério na vida daqueles que Deus tem uma promessa. Não, eu vou repetir porque só a Sueli pegou isso. Alguém está tentando parar o teu ministério aqui, mas Jesus está dizendo assim: não para lá para cá. Por gentileza, levante sua mão direita para o céu aí. Sabe o que é isso? Aquela prova naquela rua, os palavrões lá no trabalho. Jesus está dizendo que não vai te parar. Sabe por quê? Porque aí, enquanto ele tiver uma promessa, alguém não vai te parar lá. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus é maior do que as provas, é melhor do que o levante, é melhor do que as palavras. Jesus está dizendo, ele tem promessa de Deus para. Só que eu vejo, parece que eu contemplo alguém dizendo: tira ele lá do caldeirão. Glória a Deus. Alguém vai lá, pega. Quando pega, não entenderam nada. Você vai entender alguma coisa aqui? Você vai entender. Tira ele de lá. O caldeirão fervendo. Quando olha, ileso, nenhuma queimadura tem. Os inimigos deles olharam e não entenderam nada. Eita, Você tem que entender. glória. Aleluia a Deus. Alguém está olhando a tua família e dizendo: aquele ali não vai passar, está nas drogas, vai morrer. Mas Jesus está dizendo: vai ter gente lá que não vai entender nada. Quando Jesus dá um banho, transformar, tirar, e ele entrar nessa igreja, levantar a mão para o céu e dizer: eu quero servir o mesmo Deus que ela. Diga comigo: Jesus está aqui nesta igreja, nesta noite. Eu creio. Glória a Deus. Os apóstolos, eles viveram no primeiro século. Tiveram a infelicidade de encontrar com o imperador de Roma, Nero. Quem aqui completou pelo menos o primeiro grau na escola secular já deve ter ouvido falar acerca do imperador Nero. Nero, um homossexual assumido. A história diz que ele matou a sua própria mãe porque considerava como inimiga. Nero era tão cruel, irmão, que a história diz que ele abria a ventre de mulheres grávidas, tirava o feto, colocava um gato e costurava. Tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Por conta disso, a perseguição aos cristãos em Roma aumentava. Aqui vale uma observação: qual era o intuito ali? Com que as famílias fossem destruídas. Você entende como é as obras do diabo? Esse é um congresso familiar. Qual era o intuito de Nero? Qual era o intuito do inimigo? Fazer com que o evangelho, a obra de Deus nas famílias, na vida das pessoas, fossem paradas, estagnadas, parassem. Irmãos, Nero era tão cruel. Alguém já ouviu falar do Coliseu de Roma? Era uma espécie de uma arena. Ele pegava os cristãos vivos, lançava dentro do Coliseu,
para ser devorado por leões famintos de 2 metros de altura, em pé, com boca gigante, e ele devorava os cristãos vivos. Imagine você ter um filho ou uma filha, e alguém olhar para você, para de ser crente, você diz não, alguém diz, olha, se você não parar de ser crente, sua família vai ser destruída, porque a gente vai pegar o seu filho e vai jogar lá, dentro do Coliseu, para ser devorado por leões. Irmãos, Nero era tão cruel que ele fazia algo chamado de tocha humana. O que é isso? Ele pegava os cristãos vivos, Adek, colocava em praça pública, pegava um produto inflamável e lançava, e depois tocava fogo. Os crentes eram queimados vivos em praça pública. Eles passavam perseguições. Os crentes eram decapitados, perdiam um tronco, braço, perna, olho, dente. Mas é uma coisa que eu aprendo aqui, sabe o que é? Mesmo passando por tudo isso, eles não abandonavam a fé. Glória a Deus. Não, você vai entender uma coisa aqui. A história vai dizer que quanto mais Nero tentava matar crente, quanto mais Nero perseguia crente, quanto mais Nero lançava crente no Coliseu de Roma, mais a igreja crescia, se falar de progressão da légua, mas a igreja se fortalecia. Sabe o que é isso? Jesus hoje trouxe alguém aqui para falar algo aqui nesta noite. Quanto mais persegue você, mais você... Glória a Deus. Você vai entender uma coisa aqui nesta noite. Aleluia. Pastor, parece que alguém entrou aqui dizendo assim, ó, Pastor Joilson, eu não estou aguentando mais. Por quê? Porque as provações estão grandes lá na minha família. O Senhor não sabe como é que está o filho, como é que está o marido, como é que está minha mãe, como é que estão as coisas lá. Eu não aguento mais. Jesus tem uma palavra para você hoje, meu querido. Aleluia. Olha, Deus chama Gideão e diz, Gideão, tem quantos contigo? Gideão, 32 mil homens. Jesus disse assim, ó, diga para os covardes que... Minha querida, se você não aguenta mais, está pensando em voltar, é covarde. Sabe por quê? Porque valente de Gideão está passando por prova e está aqui dando glória. Lá, e depois, está sendo caluniada, mas está glorificando. Mas depois a lâmpada saia. Por gentileza, levante sua mão direita para o céu aí, ó. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem profecia, profetize. Porque está passando por prova. Aleluia. Eu tenho algo aqui para dizer para você. Quando você pensa em desistir, aqui é batalha espiritual. Parece que o diabo fica ali, ó, sentado. Vai, desiste. Sua família não tem jeito. Vai, desiste. Mas hoje Jesus trouxe você aqui porque queria falar com você. O congresso é familiar. Jesus disse, para isso é que se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Ele está pensando que você vai desistir, mas Jesus está dizendo, você não desiste, porque é Ele que te chamou, e quando Ele chama, Ele garante, e hoje Ele está garantindo, olá para cá, a vitória. Quantos estão entendendo a mensagem? Então eu vou beber uma água, irmão. Você dá 3 glórias só. Aleluia! Aí João continua dizendo, porque para isso, quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mano, aqui vale aprender uma coisa aqui. De Gênesis
Malaquias, ninguém conseguiu se justificar. Por isso a lei não poderia ser revogada, porque a própria lei dizia que ela só poderia ser revogada à medida que alguém cumprisse a lei por completo. É por isso que, por conta disso, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele vai dizer: porque todos pecam e destituídos estão da glória de Deus. Entendendo isso, nós compreendemos que ninguém conseguiu viver sem pecar. Ninguém. Mas que para que a lei fosse revogada, para que a humanidade tivesse oportunidade de ter salvação, alguém teria que cumprir. Aí Jesus vem à terra, morre pelos nossos pecados. É por isso que o apóstolo João, ele disse que para isso se manifestou Jesus. Porque através da sua morte, toda a humanidade teve a oportunidade de se arrepender através do teu sangue e ter salvação e vida eterna. Irmão, obrigado. Ele foi levado para a cruz do meio, irmãos. Jesus foi levado para a cruz do meio. E lá na cruz do meio, ele falou uma palavra que em língua grega quer dizer tetelestai. Está consumado. Está consumado. Essa palavra grega, ela é usada em 3 situações. Primeiro, quando um servo recebia uma ordem do seu senhor, que ele cumpria a sua ordem, ele voltava dizendo tetelestai, está consumado. Segundo, quando alguém comprava algo parcelado, naquela época não tinha cartão de crédito, na última parcela, ele recebia uma espécie de um carimbo, que quer dizer tetelestai, dívida paga ou totalmente. Terceiro, quando o capitão iria lutar no território do inimigo, ele lutava no território do inimigo, vencia a batalha e voltava gritando: tetele, está consumado. Vamos lá. Primeiro, vamos comigo aqui. Quando um servo obedecia a ordem do seu Senhor, Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele ora a Deus ali, ele sua gotícula de sangue. Mas as palavras de Jesus como servo, que veio cumprir a ordem do seu Senhor, foi o seguinte: Senhor, se possível for, passa de mim este mas todavia não cumpra-se a minha vontade, cumpra-se a vontade daquele que me enviou. Jesus, como servo, ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade de quem? Aleluia. Ele veio cumprir a vontade daquele que enviou ele, o seu Senhor. Jesus, como homem, ele pensou em passar aquele cálice dele, mas como Deus Todo-Poderoso, como Filho de Deus Todo-Poderoso, ele sabia, o reverendo pastor Joilson, que ele veio fazer a ordem do seu Senhor. É por isso que ele olha e diz tetelestai. Sabe por quê? Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E eu, como servo, o servo não se manda, quem manda nele é quem enviou. Ele veio para a cruz, morreu, padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou, gritando tetelestai, está consumado. Terceiro, alguém comprava algo parcelado, na última parcela vinha um carimbo, tetelestai, a dívida foi paga ou totalmente paga. De Gênesis a Malaquias, todos pecaram, segundo Paulo. Cada um trazia consigo a marca do peso do pecado. Mas Jesus, quando ele morre lá na cruz, ele estava dizendo: eu estou trazendo sobre mim o pecado da humanidade. Parece que eu vejo, irmãos,
No livro de Jó, quando Jó, o diabo vai se apresentar diante de Deus querendo apontar o pecado de Jó. Todas as vezes que o ser humano peca, o diabo, quem sabe, se apresenta diante de Deus dizendo: olha lá, a tua serva errou, olha lá, o teu servo está errando. Mas Jesus Cristo não está como juiz, não. Ele está como advogado, sentado à direita de Deus. Quando o diabo pensa em acusar você e a mim, Jesus Cristo, como advogado, pastor Joilson, ele se levanta e diz: meritíssimo, eu protesto, porque eu trago na minha mão a marca da lança que foi a marca na minha cintura, a marca dos cravos que foi lançado pela humanidade que estava perdida, para que a igreja pudesse ter salvação e vida eterna no sangue. Diga comigo: Jesus está na casa. Está na casa. Terceiro. Aleluia. Eu creio. Terceiro. É quando o servo ia lutar no território do inimigo, o capitão. Ele lutava, macho, no território do inimigo, vencia o inimigo e voltava gritando: tétara, está consumado. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, irmão. Jesus não estava lutando em casa, não. Jesus estava lutando no território do inimigo. Sabe por quê? Porque quando Pilatos pergunta: você quer que soltem Cristo ou soltem Barrabás? A multidão grita: prenda Cristo e soltem Barrabás. Sabe por quê? Porque Jesus não estava lutando em casa, não. Jesus estava lutando no território do inimigo. Mas mesmo lutando no território do inimigo, Jesus deu de 10-0 no diabo lá na cruz e voltou gritando: tetelestai, está consumado, salvação e vida eterna para a humanidade. Estamos entendendo a mensagem? Amém. Vou beber uma água, você dá 4 glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus está aqui na igreja, hein? Amém. Aí João diz: para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Jesus, se uma coisa que ele entendia era de obras. Sabe por quê? Porque o seu pai era carpinteiro. E ele até os 30 anos conviveu com seu pai. E ele via